Aí, meus amigos, o cabeçote do Locutus, retrabalhado. Vocês podem ver que as poucas horas que o cabeçote foi removido, só para mostrar a vocês, o cabeçote está com a vedação perfeita, tudo perfeito. Vocês podem ver que com o próprio dedo, a própria sujeira, ela por si mesma ela já está soltando, sozinha. Ó. Ela está criando casca. Aí é o duto de admissão. Aí é um duto que foi espelhado. Aí jogando por terra qualquer tese que tem que ser duto, tem que ser fosco. Só não está mais bonito esse cabeçote porque eu tive que várias vezes fazer teste com carburadores individuais, carburadores dois juntos, um só individual. Então sempre com mistura rica, mistura pobre. Então não deu tempo de proporcionar uma autolimpeza melhor, por causa que eu tinha que fazer esses testes, porque o nosso carro é um carro de laboratório, né? Um carro cobaia. Então vocês verem aí, ó, que o cabeçote retrabalhado, ele tem que ser espelhado. Uma vez esse cabeçote tenha sido montado no lugar, ele vai ficar lá durante anos. E sempre realizando a autolimpeza. E só a gasolina comum que eu uso, não uso gasolina aditivada. Já para simular a pior condição de uso em um cabeçote e um motor. Aqui eu mostro esse cabeçote que eu tirei para destachar o motor, o duto de admissão completamente limpo. Esse duto eu fiz ele completamente espelhado, os dutos de admissão, ao contrário do que o folclore no ramo automotivo diz que os dutos de admissão têm que ser ásperos. Aí está o resultado: duto de admissão completamente limpo, fosco. O que acontece, meus amigos? O cabeçote retrabalhado ele começou a ser feito para veículos de competição. Aqui é o duto de escape. Você pode ver que eu uso gasolina comum, só comum, porque são carros teste, então só uso comum, não uso gasolina aditivada. Vocês podem ver que nesse período que está parado, vocês podem ver que o duto está espelhado e a sujeira, ela, até com o passar do dedo, ela sai. Cabeçote de competição, ele é feito para 3, 4 baterias de corrida no máximo. E logo depois disso o motor é desmontado. Então esse motor não pode ter o duto completamente espelhado por causa disso. Então por isso que eles pegam, fazem um retrabalho e depois dão um jato de microesferas de vidro para que fique um pouco fosco. Porque o carro de rua, ele, uma vez feito o cabeçote, ele vai ficar anos ali sem precisar retirar aquele cabeçote, ao contrário do veículo de competição, de pista, ali de corrida, que o duto não pode ser 100%, levemente fosqueado, porque aquele cabeçote ele só vai durar 3, 4 ali corridas e depois o motor vai ser aberto, tudo de novo refeito. Então tá aí ó, o mito caído por terra, um motor que a exaustão já foram feitos vários vídeos mostrando uma marcha lenta digna de um veículo com injeção eletrônica, uma marcha lenta completamente estável, o motor não treme, ao contrário que falam, se você botar o duto liso, vai dar gotículas, o carro vai ter uma marcha lenta péssima, vai ficar engasgando, alto consumo de combustível, e aí nós provamos que nada disso é verdade. Tá aí o cabeçote, ó, com mais de 10 mil quilômetros, ou seja, 10 mil quilômetros eu rodo 2,5 km até o trabalho, e é um veneno, o motor não consegue atingir a fase de aquecimento. Então, se um motor roda 5.000, é o mesmo que ele rodar 10.000. Nesses pequenos trajetos curtos, ele carboniza muito. Vocês podem ver aí que com uma simples chave de fenda, a gente consegue remover. Ó, não tem nada agarrado. Não, ó. O próprio tempo que o cabeçote está parado, a própria sujeira já está por si mesmo se soltando no duto de escape, olha lá, tá vendo? Então ele já proporciona uma autolimpeza.
E a mesma coisa é no duto de admissão. Retirei aí só por curiosidade para mostrar a vocês, o cabeçote estava perfeito, seu pré-trabalho. Vocês podem ver aí, ó, nenhuma passagem de óleo, nenhuma passagem de excesso de combustível. Ó. Olha como é que sai com facilidade. Então o cabeçote bem feito, ele tem que trabalhar assim, dessa maneira. Boa tarde, meus amigos, bem-vindo ao canal da Gambiarra. Voltamos aí de novo, tivemos um tempo aí parado na geladeira, mas sobrou um tempo aqui e a gente está de volta. Nossas atividades aqui, mas sempre como um prazer, como um hobby. Então, meus amigos, hoje nós vamos estar encerrando essa nossa saga aqui sobre carburadores de Venturi variável, no caso carburadores de motos. Nós abrangemos o carburador PD22 da Titan 150, o PZ30 chinês, que equipa quadriciclos de 250, 350 cilindradas, de 26 milímetros, e o carburador Kozo 30, também, de guilhotina. Então foi um teste exaustivo, porque eu tive que fazer o consumo de um só carburador. Nós tínhamos 3 modelos, então tive que fazer de um modelo, segundo, terceiro modelo. Depois tive que arrancar o coletor, fazer o consumo do PZ30, do Kozo 34, do PD22 da Titan. Então, anotado todos esses números, nós vamos agora encerrar essa nossa fase aqui com vários vídeos que nós elaboramos até a exaustão. Então, quem faz esse tipo de adaptação é porque está visando economia de combustível. Então, realmente, há uma economia sensível de combustível, principalmente na fase de baixa rotação, o que a gente usa na cidade, baixa e média rotação. E de média rotação para alta a gente usa mais no circuito rodoviário. Então, o carburador de Venturi variável, seja ele o PZ30, seja o PD22, seja o Kozo de guilhotina 34 milímetros de Venturi, ele se destaca do carburador de Venturi fixo, que é o carburador de carro automotivo, por ele oferecer muito mais elasticidade em baixa rotação, partidas mais rápidas, maior torque. Você é sentido, você só botar o peso do pé, o carro já quer sair, ou na fase de marcha lenta, você solta a embreagem, sempre no acelerador, o carro já responde. Então a grande qualidade desse carburador é o trânsito cidade. De média para alta rotação, ele se iguala ao carburador de Venturi fixo. Agora, em baixa rotação, ele tem a vantagem do Venturi ser variável, e por esse Venturi ser variável, quem tem moto aí sabe o que eu estou falando, ele consegue atomizar, ou seja, a mistura ar-combustível, ou seja, quebrar ao máximo as moléculas da gasolina e misturá-las ao ar. Então, a gente sabe, quanto mais atomizada, melhor vai ser a queima, melhor a economia e melhor a potência. Então, o principal qualidade, atributo dele é cidade. Não esperem médias altas de combustível, uma coisa milagrosa, que não é. Vai depender do seu pé também, vai depender da sua condução. Assim como o carburador de Venturi fixo. Pisou mais, aquele consumo normal ele vai aumentar de 15% a 20%. E assim também é com esse carburador. Aqui nós fizemos as medições de consumo do nosso carro laboratório, nosso carro cobaia, o Locutus, né, o Logos. Motor 2,0, a gasolina. Atualmente ele está com a taxa de 11 por 1. Ele estava com a taxa de 13 por 5. Consegui com retrabalho no pistão. Aqui eu tenho uma retificadeira reta. Eu peguei um cilindro, uma camisa de cilindro de motor de Fusca 1600, o pistão. Então aqui eu fiz um retrabalho, a lima rotativa, para fazer uma tupia, para mim conseguir destachar em cima da cabeça do pistão. Com essa tupia eu consegui passar sem a necessidade, me perdoe os galos, tá? O meu microfone de lapela pifou. Então eu consegui, com isso, destachar, consegui retirar 2 milímetros de material da cabeça do pistão
e com isso consegui reduzir a taxa de 13 por 5 para 11 por 1, tá? Com a tupia. A gente faz o retrabalho sem precisar desmontar a parte de baixo do motor, ou seja, só tirar o cabeçote. Fizemos esse retrabalho. Vou mostrar umas fotos aí para vocês verem como é que é feito o trabalho, tá? Aqui com a broca de 6, depois uma de 8, depois uma de 10 milímetros, a gente vai retirando cuidadosamente o material da cabeça do pistão, tá? Para destachar. A meta aí era retirar 2 milímetros da parte central. Aí a gente já passou a tupia, né? Feita no fundo de quintal por mim, né? Com uma retífica reta e um cilindro e um pistão de Vox. Então a gente vai fazendo com muita calma, dá trabalho, mas em compensação a gente não precisa desmontar o motor para mandar um pistão ser torneado no torno, né? Então, deixa as galinhas sossegar. Então, com Logos, com um carburador só, tá? Com um PD22 da Titan 150. Esse PD22 ele tem 22 milímetros de Venturi. Nós conseguimos no circuito cidade 10,7 e estrada 16,4. Com o PZ30, esse aqui é o PZ30, de 26 milímetros de Venturi, retrabalhado para 27 milímetros. Nós conseguimos 9,5 na cidade e 17 na estrada. Aí você deve estar pensando, pô, por que o carburador menor deu um consumo menor também? Porque quando esse carburador ele ficou muito pequeno para a capacidade volumétrica do motor 2,0. Então por isso, quando exigido ao máximo, ele estrangulado na estrada, ele deu uma média menor do que esse, que conseguiu trabalhar com satisfação no Logos 2,0. O Coso 34, um só carburador, ele deu uma média de 8,7 e deu 15 na estrada. Sendo que, assim, para quem visa economia ao máximo, o PD22 ficou bacana no circuito cidade. Mas vocês podem ver que é uma diferença bem pequena. Então, o PZ30, que é esse carburador, ele conseguiu um meio termo entre consumo de cidade e estrada, entre os dois, e um desempenho bacana também. Agora, o Coso 34 melhorou o brilho do motor, em baixa e média rotação ficou bem mais esperto. Para quem visa mais desempenho, mas com um pouco de economia, eu recomendo o Coso 34. Já no mesmo carro 2,0, quando nós colocamos dois carburadores juntos, PD22, funcionando juntos, em coletor de fluxo pleno, dois trabalhando ao mesmo tempo, ou seja, dois carburadores enchendo um cilindro, porque são quatro cilindros, mas desses quatro é cada um que trabalha na fase de admissão, ou seja, admitindo, e o pistão desce, a válvula de admissão aberta, admitindo o ar. Então são dois carburadores. Os galões estão oriçados, então vocês me desculpam, tá? Quem não gostar se desinscreve, infelizmente, né? Alguns gostam, né? Meus parabéns, obrigado, né? Mas aqui em casa, infelizmente, são 16 galos, eram 18, né? 2 morreram. É assim. Então, perdi até o foco onde eu estava. Então, serão dois carburadores com fluxo pleno do coletor de admissão, alimentando um cilindro, tá? Dos quatro, é só um que fica na fase de admissão. Então, o PD22 de Venturi 20mm, ele deu a média de 11 na cidade, 14,5 na estrada. Aí vocês estão curiosos, e o desempenho? Então, com dois carburadores de Titan PD22, o desempenho dele equivale a um Brosol 2E. Desempenho, tá? Não estou falando economia. O carburador PZ30 de 26mm originais, funcionando 2, deu uma média de 9,2 circuito cidade e 11,4 né, circuito rodoviário. O desempenho dele equivale a um Brosol 3E, tá? Um Brosol 3E de motor de Opala 4,1, que tem o primeiro Venturi de 25mm e o segundo estágio de 29mm de Venturi. Ou seja, o Brosol 3E é mais nervoso que tem.
A pessoa acha que o Brossol 3E do Santana, vamos supor, do Gol GTS é o mesmo do Opala. Não, tem diferenças, assim como o Brossol 2E, tá? Dependendo da capacidade volumétrica do motor e da linha do tipo de combustível álcool gasolina, o Venturi ele é maior ou menor. Mas o Brossol 3E é o de 25 milímetros do primeiro estágio de Venturi e segundo estágio 29 é o maior. Então o PG30 equivale ao Brossol 3E do Opala 6 cilindros. E o Coso 34, na cidade deu 7,8, estrada 9,6. O desempenho dele equivale a um Weber 44, nem um Weber 40, um Weber 44. Só que o Coso 34, trabalhando dois juntos, ficou muito carburador para pouco motor. O ideal aqui, para o nosso motor 2,0 através de cálculos, seria dois Cosos de 30 milímetros de Venturi cada. Aí ficaria ideal, um desempenho bacana e um consumo sensivelmente, provavelmente, teoricamente melhor, né? Então, o que acontece? Esse aqui falta um pouco, se for abrir muita borboleta muito rápido, falta um pouco de vácuo, porque ficou muito grande o Venturi. Então se faz o necessário uma abertura menor, mas pegando a manha ali, em nada atrapalha o 0 a 100. Ele desempenha muito bem, tá? Quem for fazer esse tipo de adaptação está visando, como falei, economia de combustível. Há opções melhores e mais caras de carburador de Venturi variável. Porque esse carburador de Venturi variável, todos os três modelos que nós trabalhamos, eles não possuem bomba de aceleração. Tá? A bomba de aceleração é aquela que quando você pisa no acelerador ou acelera lá no fundo o carburador, ele ejeta uma quantidade de combustível adicional para evitar aquele buraco na aceleração. Tá? Então esses carburadores não são perfeitos, eles possuem essa falha de não possuir a bomba de aceleração. Há opções. O carburador da CBX Estrada vem com bomba de aceleração. O carburador da Titan 125 vem com bomba de aceleração. É um carburador menor, é de 20 milímetros. Então ele já ficaria ideal para motores 1,0. No caso, um motor maior, e para mais detalhes também, eu estimulo que vocês assistam a videoaula Carburador Meu Amigo, para que ali vai ter todos os segredos desvendados, todos os cálculos, todas as medidas, para quem tem dúvida, para colocar o melhor carburador, ou maior, ou menor, ou visando desempenho, ou visando economia de combustível, ou a relação custo-benefício de cada modelo de carburador, vocês vão encontrar na videoaula, módulo 1 e módulo 2. Esse tipo de carburador, Venturi variável, ele tem que ter linha de retorno, tem que ser uma pressão reduzida, muita vazão de combustível e pouca pressão, ou seja, muito combustível, mas com pouca pressão. Então é necessário fazer um retrabalho interno em várias peças dele, não é só chegar e instalar dentro no motor, que o consumo vai ficar alto. E quanto maior o motor, maior vai ser o consumo dele. Tem alguns que falam que em motor 1,0 eu não testei, está dando médias aí de 17, 19, 20. Eu não fiz o teste, então eu não posso alegar que faz ou que não faz. Mas para motores de capacidade cúbica 2,0, se fez necessário um retrabalho interno dele. Tá? Então, quando vocês forem instalar, é interessante também vocês colocarem bomba elétrica de combustível, porque a bomba mecânica que vem no bloco original, que é inserida por dois parafusos no bloco, ela costuma soltar material daquela membrana, aquele Viton, né? Aquele material ali. E até o próprio abrir e fechar de uma válvula que tem lá dentro, duas válvulas, aquilo vai criando, vai tendo o contato metal-metal, então com o tempo aquilo vai soltando partículas e aquilo vai para dentro do carburador. Alguns filtros, hoje nós não temos aquela qualidade antigamente, o material é muito paralelo, carburador paralelo, filtro de combustível paralelo, bombas mecânicas de combustível paralelo, porque já não fabricam as originais. Então aquele controle de qualidade meio assim que ficou terra sem lei. Então o material, o Zamac, o antimônio, que seja das carcaças dessas bombas, ela sofre também com o ataque
do álcool combustível, dos 27,5% a 33% da nossa gasolina. Então ela solta aquele farelo e muitas vezes o carburador começa a dar engasgo, falta de combustível, entope a marcha lenta e a gente atribui a culpa a ele, mas muitas vezes a culpa é do próprio filtro de combustível ou da bomba mecânica. Então aconselho vocês a adaptar uma bomba elétrica de combustível dentro do tanque ou fora do tanque e colocar filtro de combustível de injeção eletrônica, tá? Pode ser de alma de termoplástico ou pode ser alma metálica, esse filtro de combustível. A melhor opção, eu não fiz ainda, mas a melhor opção entre potência e consumo de combustível seria, na verdade, a gente confeccionar um coletor de admissão individual para cada cilindro. Ou seja, se o motor for 3 cilindros, 3 coletores de admissão individuais ao cabeçote. Se o motor for 4 cilindros, 4 coletores de admissão individuais, para que a gente consiga colocar o carburador diretamente aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Ou seja, um carburador alimentando cada cilindro. Porque com isso a gente consegue uma melhora considerável no consumo de combustível, porque aí será um carburador individual alimentando cada cilindro. Não será necessário nenhum retrabalho no carburador, seja, por exemplo, nós colocarmos um pistão de motor 2,0, por exemplo, ele tem 92,5 de diâmetro, né? 82,5 de diâmetro por 92,8 de curso, ou seja, ele tem 500 cilindradas por cilindro. Então a gente sabe que o motor da Falcon 400, ele tem 400 cilindradas cúbicas, né? Então chega muito próximo da 500. Então a gente sabe que esse carburador da Falcon, estou aqui dando uma situação hipotética, ele pode ser adaptado sem nenhum problema nesse tipo de motor, nesse tipo de cabeçote, por causa do enchimento volumétrico ser muito similar, né? Ou seja, somente 100 a menos, né? E então a vantagem primeiro que a gente vê é a não necessidade de retrabalhar o carburador. A segunda é a economia, porque um carburador somente vai alimentar um cilindro, então vai respeitar as fases de emissão. Não vai ser um coletor pleno, que ele vai ter 2 carburadores alimentando um só cilindro. E vai evitar também aquele turbilhonamento, que o turbilhonamento se faz necessário, só que lá dentro do coletor, aquele turbilhonamento ele cria vórtices. Então o vórtice, há momentos que ele é a favor e ele tem momentos que ele é contra, tá? Fluido dinâmica, estudo de coletores, desenho de coletores é uma coisa aprofundada, tá? Eu não possuo propriedade para falar totalmente disso, até engenheiros quebram cabeça com esse estudo. Se faz necessário computadores para fazer simulações, equipamentos de ponta, tá? E mesmo assim ainda é um grande mistério até hoje o desenho ideal de um coletor de admissão. Não sei quando, eu tenho vontade de um dia fazer, não sei também quando. Eu já tenho 2 carburadores COSO de 34, então me falta mais 2 para poder alimentar cada cilindro. Então eu pretendo um dia fazer a adaptação de 4 carburadores, eu vou ganhar economia, maior potência. E o que se perde com isso? Vou perder um pouco de torque, porque o coletor é curto, né? A mistura vai ficar direto na cabeça da válvula, então vai perder um pouquinho de torque. Em compensação, eleva a curva de potência bem para cima, eleva também a curva de torque, né? A gente diz que perde, mas não é que perde, é que a curva de torque ou ela levanta para cima, né, na escala, ou abaixa. Então nós vamos levantar ela. E também o que a gente perde com isso? Esse sistema de 4 carburadores individuais, ele aumenta bastante a complexidade, porque vão ser 4, eles têm que trabalhar em sincronia perfeita, não pode um abrir a mais ou a menos, tá? Porque o motor já te dá uma marcha lenta, já fica dando tranco, e se faz necessário uma ferramentinha igual essa aqui para equalizar todos os 4 cilindros. Então já requer nível profissional de conhecimento. Então essa é a desvantagem, tá bom? Então um forte abraço aí para vocês, bom domingo, tá? Paz de Jesus no coração. Amém.
Bom, vocês devem estar curiosos entre o teste aí com os carburadores de Titan 125, Titan 150, o PZ30 do quadriciclo e o Coso 34. A minha escolha pessoal recaiu sobre o Coso 34. Ele é um carburador, ao contrário do que muitos colegas mecânicos de moto falam, que a cuba dele é pequena para alimentar uma moto. E essa tese caiu por terra. Foi mostrado aqui que uma cuba dessa alimenta bem um motor 2,0. Aí vão falar, mas a moto alimenta o carburador por gravidade, não tem bomba para impulsionar, para ajudar a empurrar o combustível. Tá, tudo bem, não tem bomba, mas esse carburador, se ele fosse ruim, mesmo com bomba mecânica ou elétrica de combustível, pelo tamanho da cuba ia dar falta. E isso cai completamente por terra quando algum colega mecânico diz que carburador chinês Coso, sem querer defender, mas a gente tem que falar a verdade, né? Se ele fosse ruim, aqui no canal nós não somos patrocinados por ninguém, também se fosse, então aqui a gente fala a verdade, doa quem doer. Então o carburador, a cuba dele é adequada, suficiente para alimentar, sim, seja uma moto ou seja um carro. Então a minha escolha recaiu sobre o Coso 34, achei ele é um carburador bem mais fácil, não que o PZ30 ou da Titan seja mais difícil, pelo contrário, o Coso é que tem fama de ser um carburador que ou dá uma marcha lenta boa, mas quando vai acelerar ele embola, ou ele responde bem em alta quando acelera, mas a marcha lenta fica embaralhando. E nós aqui conseguimos quebrar esse paradigma e mostrar que ele pode sim dar uma excelente marcha lenta e também responder em baixa e média rotação muito bem, com um consumo razoável de combustível, porque o foco dele não é economia, o foco desse carburador é desempenho acima de tudo, mas com bom afinamento nós conseguimos chegar a um valor razoável de consumo, né? Que ele aqui com Venturi de 34 mm, ele equivale a um Weber 44, um Weber italiano. Só que um Weber italiano, se fosse montar num carro desse aqui, o consumo despencaria aí para 4,5, 5 km por litro de combustível, mesmo muito bem afinado, por causa daquela variação que eu já falei do Venturi variável para o Venturi fixo. Ventures maiores vão render em bem alta rotação e vão render mal em baixa rotação. Ventures pequenos vão render bem em baixa rotação e vão ficar estrangulados em alta rotação. Esse é o grande mal do Venturi fixo automotivo. E o Venturi variável, ele não possui essa limitação, esse impedimento. Então a minha escolha final é o Coso 34, para o meu gosto, tá? Que coloco acima desempenho e consumo em segunda mão. Mesmo assim, fica um consumo razoável para dois carburadores gigantes de Venturi 34. Forte abraço aí para vocês, matei a curiosidade. Até o próximo vídeo.